Alô, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava falando com o pessoal aqui de início, é, por que que surgiu essa ideia, né, da gente conversar aqui um pouquinho? Eu já acompanho você aí há muito tempo nas redes sociais, e aqui na Câmara de Taubaté, teve esse dia atrás, uma vereadora apresentou aqui, né, um requerimento para fazer uma audiência pública para debater a criação de um conselho LGBT na cidade. Então, eu gostaria que a gente debater o assunto seria esse hoje, né? A gente conversar. Se eu não me engano, acho que no começo do seu mandato teve uma questão dessa, não foi? Que você se Foi. posicionou em relação. Foi ano passado o prefeito da nossa cidade quis implantar o famoso aí Conselho LGBT. E vários prefeitos e alguns políticos na campanha de 2020 se comprometeram em apresentar esse projeto, criando o Conselho LGBT nas cidades. E assim, é uma aberração, né? Você criar um conselho LGBT em meio a tanta coisa que precisa ser feito nas cidades, em meio a tantas coisas que há necessidade. Então, no começo do meu mandato, e para mim foi bom, viu, Alberto? Sim, eu lembro disso. Por que que foi bom? Porque eu pude conhecer de verdade os meus colegas de trabalho. Quem são aqueles que de fato respeitam a família, a vontade popular. Quem são as pessoas que de verdade não querem ficar de mimimi, passando a mão na cabeça de grupinhos, que gostam de ficar se vitimizando. Para mim foi um momento bem decisivo, assim, foi um divisor de águas, porque eu mesmo fui uma pessoa que, como sou homossexual assumida, eu fiz um pedido especial para cada vereador. Falei, gente, um homossexual decente, que trabalha, que corre atrás de pagar suas contas, ele não quer saber de conselho LGBT. Ele não quer saber de privilégio. Desde que a gente respeite um ao outro, acabou, não precisa de mais nada, não precisa ficar criando essas picuinhas, essas coisas que é para ganhar privilégio, que é para dizer, olha, tadinho dos LGBTs. Eles precisam de um conselho para passar a mão na cabeça deles. Não precisa, não. O decente, não. Esse conselho LGBT tinha um objetivo, que é criar um conselho para que possa aí abrir uma porta para a militância LGBT, para o ativista, o cara que quer enfiar goela abaixo essa coisa de ser gay acima de tudo. Então a gente precisa mesmo, de fato, combater esse tipo de coisa. Então, assim, aqui, né, que eu falo, muitas pessoas não têm o conhecimento da origem do que é um conselho, né? As pessoas Sim, não sabem que os conselhos foram criados pelos comunistas, né? Os famosos conselhos soviéticos, né? Que, na exato. verdade, a função dele é usurpar poder político, né? Eles não conseguiam tomar o poder, então criavam essa ideia de conselho para usurpar o poder político e tirar essa autonomia de quem foi eleito. Nós sabemos que as pessoas que ocupam os conselhos, todos os conselhos municipais que sejam, eles não são eleitos pela população, né? E muitas vezes são pessoas ligadas a partidos políticos, geralmente de esquerda, que usam exatamente esses conselhos para usurpar o poder. E depende da lei como é criada em cada município, esse conselho tem muito mais poder, às vezes, do que um vereador. Né? Nós temos aí leis e conselhos que conseguem vetar até emendas parlamentares, né? E as pessoas não conseguem entender, vem com um nome muito bonitinho de conselho, que vai ouvir a população, é democracia, mas na verdade a gente sabe que é a usurpação do poder. E outra que é o seguinte, a pessoa com um conselho, carrega do conselho embaixo do braço, ela consegue engessar uma administração, seja ela através tanto do executivo quanto do legislativo. Né? Eu não sei se acontece com vocês aí na Câmara, de os conselhos municipais virem questionar que algum projeto de lei está sendo tramitando na casa não passou pela aprovação do conselho. Acontece, acontece muito. A grande questão é que eu tenho até um projeto pronto aí, que é para derrubar todos os conselhos da cidade, deixar que todos sejam apenas consultivos e jamais deliberativos. Que, por exemplo, a gente tem o Conselho do Meio Ambiente em Londrina,
que é um conselho que barra vários projetos bons, que barra vários gastos relacionados ao meio ambiente, porque não é o que eles querem, porque não é o que agrada a eles. Isso é um absurdo, porque, por exemplo, aqui em Londrina existe o Conselho de Cultura. Quando acontecem as eleições do Conselho de Cultura, geralmente é debaixo dos panos. Eles fazem lá alguma postagem no site da prefeitura dizendo: semana que vem vamos ter eleição, no jornal num jornal físico, né, um jornal impresso, coisa que ninguém mais está de olho. E aí o que acontece? Quem vai votar? Quem já está por dentro da pauta. E aí sempre fica aquela troca de cadeira. Aquele pessoal que vota elege um grupinho, aí no próximo ano esse grupinho vota em quem votou e fica essa troca das cadeiras, mas só na panelinha. Então, assim, eu sou totalmente contra esses conselhos e de uma forma que eu entendo que a pessoa, se ela quiser ter representatividade, e foi o que eu disse, quando tentaram criar o Conselho LGBT, se os LGBTs querem ter representatividade, que tirem do próprio bolso e criem uma associação da pessoa LGBT e blá, blá, blá. E aí quem quiser vai participar, tirando os custos do próprio bolso, não usando a prefeitura, porque a prefeitura não tem que ficar criando esses conselhos para ficar criando carguinho, criando cadeira. Por exemplo, o Conselho LGBT de Londrina, ele vinha com 20 cadeiras. A princípio não tinha custo, mas se não houvesse pessoas interessadas a participarem gratuitamente, em breve viria um projeto destinando um valor para esse conselho. Sim, então assim, o principal objetivo desses conselhos é que nem foi a conversa aqui. Não, mas vai vir recurso para a cidade, vai vir dinheiro do governo federal. Mas para vir esse dinheiro precisa ter a criação do conselho. Só que é o seguinte, que eu falei, esse dinheiro que vem para o conselho LGBT, ele não pode ser usado para asfaltar a rua, ele não pode ser usado para arrumar uma UPA, ele só pode ser usado para as pautas votadas pelo conselho. Ou seja, aí vai ter lá parada gay, né? A gente vai ter lá um seminário LGBT e essas coisas na cidade, que não é o interesse da população, né? Principalmente aqui em Taubaté, nós tivemos aí o segundo turno, um candidato que era do MDB, né? Que é mais alinhado ao centro-direita, ele, e nós tínhamos ali uma candidata mais alinhada à esquerda mesmo, né? Progressista e socialista. E no próprio plano de governo dela vinha essa questão da criação dos conselhos LGBT, essas coisas mais pauta feminista, racial, essas coisas que é da esquerda. E aí o que acontece? A população votou, 65% da população escolheu o outro candidato e não ela, exatamente por causa dessas pautas. Então não tem lógica agora a gente estar num governo de centro-direita, no qual a população escolheu o contrário a um governo de esquerda, querer passar uma pauta dessa na Câmara Municipal. Não tem lógica. A população escolheu exatamente o contrário disso, né? Alberto, uma coisa que eu falo, e que tem que ficar muito claro para as pessoas que estão nos assistindo, para você que é um representante aí, que lutar contra a militância LGBT, os ativistas LGBT de esquerda aí, não é ser homofóbico. Isso não é homofobia. E isso você está escutando uma sapatão, tá? Sou assumida há muitos anos, estou completando 10 anos aí de assumida. Então é importante que fique claro que lutar contra isso não é ser homofóbico, não é ser preconceituoso. Isso é agir, tá? Com raciocínio correto para o bem da população. Por quê? Você foi eleito não para ficar cuidando do mimimi das minorias, mas sim de uma cidade toda. E a cidade toda tem problemas infinitamente maiores do que a criação de um conselho LGBT. E outra, o conselho LGBT não ajuda
os homossexuais. Isso só fortalece cada vez mais essa coisa de segregação identitária, dividir as pessoas por grupos. Dividimos as pessoas brancas e as negras para outro lado. Dividimos aqueles que são homossexuais ou heterossexuais. Isso é horrível para a sociedade, porque a gente tem que focar os nossos objetivos no crescimento econômico, na saúde, que em toda a maioria tá uma porcaria. Sim. Então, assim, a gente não tem tempo para ficar perdendo. E aí, esses grupinhos específicos que querem criar, que tirem o seu tempo de lazer para poder criar a sua associação com o próprio dinheiro. Se eles quiserem criar, é um problema deles, eles que criem, porém, sem usar a máquina pública, porque a máquina pública tem que estar focada em saúde, segurança, educação e crescimento econômico, para trazer empresa, emprego, não essas coisas. E aí, quando eu falo isso, sendo homossexual, as pessoas ficam bravas. As pessoas não, né? Os ativistas de esquerda ficam bravos porque você está interrompendo uma batalha. Estou interrompendo sim. Porque esse tipo de coisa, para quem não sabe, um conselho municipal dentro de uma cidade pode entrar com tranquilidade dentro de uma escola. Viemos trazer uma palestra. E aí o que vão falar para os nossos filhos, ninguém sabe. De inclusão, e a desculpa vem um monte. Exatamente. E assuntos que não devem ser tratados dentro de escola. O grande perigo é esse, porque você abre uma portinha, é só um conselho, e você dá um poder gigantesco para esse conselho. E outra, que eu falei que é o seguinte, assim, depois que você cria um conselho, para você revogar a criação desse conselho é muito difícil. Eu imagino que você passando com essa proposta sua. Eu ainda nem protocolei esse projeto, porque eu sei que vai dar um pega para capar na cidade, mas daqueles gigantescos. Mas é desnecessário. O poder executivo não tem que ficar à mercê de grupinhos, conselho nenhum. As pessoas querem ter representatividade? Votem em um vereador que acreditam. Quer ter representatividade? Cria uma associação e começa a trabalhar com essa associação. Mas você sabe por que eles preferem conselho do que associação? Porque a associação pode tomar processo. A associação tem que sair dinheirinho do bolso deles para fazer todos esses mimimi. Então, assim, são coisas... Mas como é que ficou aí na tua cidade? Aí, vai colocar o projeto? Tiraram? Aqui é o seguinte, teve a audiência pública, foi aprovada pela maioria dos vereadores aqui para ter audiência pública, para debater o assunto. Sim. Mas no dia mesmo não apareceu nenhum vereador, só 2 vereadoras que são da pauta mesmo, que defendem a pauta, que um é mandato coletivo, né? Que desse mandato tem um que é homossexual e o outro gabinete da outra vereadora que ela é homossexual. E só os 2 gabinetes que participaram, os demais vereadores não participaram. Isso demonstra já que a pauta não tem apoio, né? Dos demais vereadores da casa, né? Esse conselho LGBT me fez lembrar de uma história aí da sua cidade que é muito famosa, hein? A grávida de Taubaté. Esse conselho é no mesmo nível, é uma farsa igual. Bom, ainda bem que foi você que colocou o apelido, não foi eu, né? Aí, ó. Conselho LGBT de Taubaté pode ser comparado com a grávida de Taubaté. É uma farsa. É uma farsa. Vem com uma história de inclusão, mas na verdade é só para separar a sociedade cada vez mais. Então, e aí o que acontece é o seguinte, assim, que eu falo para as pessoas, né? Pro vereador, mas isso aqui é função, é defender, fazer políticas públicas para os LGBTs. Eu falo, gente, mas espera aí. Quando a gente traz um recurso para asfaltar uma rua, que é uma política pública, esse asfalto na rua não desqualifica quem é LGBT se pode passar por ele ou não. Então, não estamos fazendo políticas públicas para o público LGBT. Quando a gente traz um recurso para a saúde, no hospital, esse atendimento na saúde é para qualquer pessoa, qualquer cidadão, independente da opção sexual dele. Quando a gente faz uma política pública que traz recurso, por exemplo, para a educação, melhoria da educação, essa pauta serve para todo mundo. Ou seja, não tem uma pauta identitária
né, de políticas públicas. O que eles querem é exatamente o contrário, a gente sabe disso. É exatamente o que você falou, ele tem esse poder para entrar dentro de uma escola, é para ficar querendo fomentar na lei orçamentária, por exemplo, que seja aplicado um recurso público para as pautas especificamente LGBT, que aí, na verdade, você está segregando pessoas e diferenciando as pessoas. Todos somos iguais, né? Nós que somos de pensamos assim, todos somos iguais. E é exatamente por ser igual que eu não quero ficar dividindo pessoas por classe. Né? Eu não quero dividir por cor da pele, eu não quero dividir a pessoa por opção sexual, eu não quero dividir as pessoas por questão de renda. Né? Nós entendemos que todos são iguais. E é exatamente por respeitar exatamente esse princípio que a gente é contra. E aí muitos nos colocam como homofóbicos. Né? Eu aqui na Câmara Municipal, como um vereador que se declara conservador, bolsonarista, né, a gente já vem com a peste de tudo isso, de racista e tudo mais, né? E aí as pessoas não param para entender o que você está dizendo, né? Mas só querem criticar você porque você já vem com essa pecha de conservador. Alberto, por isso que até eu sou acusada de homofóbica. Eu fui levada para uma delegacia aqui da minha cidade, sendo enquadrada, foi feita minha ficha por homofobia. Que isso? O delegado começou a me questionar, mas por que a senhora falou isso? Eu disse, porque eu quero defender as crianças. Eu não quero que ensine dentro das escolas que é legal ser gay, que é bonito ser gay. Eu não quero que ensine isso para as nossas crianças, porque isso não é assunto para ser tratado com criança. E fui acusada de ser homofóbica por isso, por dizer que nós precisamos proteger as nossas crianças. Mas uma coisa bem importante, Alberto, que te fortaleça aí nas suas pautas e nas suas brigas, é você saber que o homossexual decente não está nem aí para conselho LGBT, não tá nem aí para esse mimimi, porque a gente precisa de políticas públicas, porque é exatamente o que você falou. Quando você cuida da saúde, educação, estrutura, segurança, você cuida para todos. Você não diz, olha, essa rua foi arrumada e só heterossexual vai andar. A política pública, ela tem que ser tratada num todo, e não para ficar agradando grupinhos. Porque se a gente for parar para agradar por grupinhos, a gente vai acabar afundando a estrutura de uma cidade. A cidade não tem tempo para isso. Só que isso não quer dizer que, então a gente não se importa com os homossexuais. Negativo. A gente só não tem que ficar agradando, fazendo, toda hora, tadinho do homossexual, tadinho caçamba. Porque não é porque a pessoa é homossexual que ela tá doente ou que ela é uma vítima. Não é coitada, e uma coisa que eu vou até aproveitar a sua live aqui pra gente levantar um assunto, que é essa história de que o Brasil é o país que mais mata homofóbicos, que mais mata homossexuais. Mentira! A grande verdade é que só porque a pessoa era gay, morreu, já entra no quadro de pessoas mortas por homofobia. E não é bem assim. Eu vou usar de exemplo... Pelo prova parceira, né? Exatamente, independente, é esse o ponto. Agora, vou usar de exemplo um caso que acontece e acontece muito. Homossexuais. E aí, é que quando um hétero morre, ninguém fala uma heterofobia, mas existe nos dois casos, hétero ou homossexual. O cara tá lá na sede de praticar atos sexuais. O que o cara faz? Aconteceu muitas vezes aqui em Londrina isso aqui, tá? Vai lá para uma quebrada, vai para uma avenida e pega um garoto de programa, um noiado, um drogado no meio da rua, oferece dinheiro para poder praticar ato sexual. E o que acontece? Aí o cara vai assaltar, acaba matando, comete o latrocínio. Aqui na nossa cidade, recentemente aconteceu isso com um jovem, que aí a justiça quis dizer que ele morreu por crime de homofobia, mas negativo. Ele resolveu ir para uma praça, praticar sexo com um garoto que era noiado, o noiado quis roubar ele não aceitou, ele matou o menino. Aí, um crime de homofobia? Não, latrocínio.
Então, o que acontece é que o Brasil mata homossexuais. Não mata, não, gente. A gente tem que desmiuçar cada assunto. É que quando um hétero morre pelo mesmo caso, ninguém fala que é heterofobia. É burrice isso. E não existe. Eu vou falar, gente, eu antigamente, é que agora eu tô deixando o cabelo crescer, que é promessa. Mas antigamente eu andava com a cabeça raspada por aí, com cara de brava, e nunca ninguém me tratou como homofobia. Nunca, nunca. Eu tô com 29 anos. Nunca ninguém me tratou com homofobia. Por quê? Porque eu sempre respeitei as pessoas. Eu não saí beijando a minha esposa na frente das pessoas e dizendo, olha, eu tô beijando ela. Porque não precisa disso. Eu nunca cheguei no filho de alguém e falei, olha, o seu filho tem que ser gay. Isso é questão de respeito. Eu acredito que existe sim a homofobia, mas casos raros, pequenos. E, inclusive, quem faz que a homofobia cresça é aqueles que ficam fazendo parada gay, é aqueles que vão pro meio do centro fazer beijaço. É esse pessoal que provoca a homofobia. Né? Fazer beijar dentro de igreja, que já teve. Exatamente. Eu, por exemplo, recebi uma mensagem de um senhor de 80 anos falando assim, Jessicão, eu achava que eu era homofóbico, porque eu não gostava desse pessoal, mas depois que eu te conheci, eu me apaixonei em você, gosto do seu trabalho e descobri que eu não sou homofóbico, mas eu não gosto de quem desrespeita a minha família. Isso. É exatamente. O ponto é esse, é respeito. Se a gente ensinasse respeito, de modo geral, para todo mundo, a gente não precisava ficar desmiuçando. Então, a questão é exatamente essa. É que as pessoas, elas ficam colocando pecha nas pessoas. Né? Eu até pedi para você, para a gente fazer essa live, exatamente porque a gente vai usar o mesmo discurso da esquerda. O lugar de fala, né? A gente tem que pensar igual, a gente pode falar a mesma coisa, mas quando sai da sua boca, tem lugar de fala, né? E aí... né? Usa a mesma ferramenta deles. E aí a gente usa a mesma ferramenta contra eles, né? E isso que é hipocrisia. E é exatamente, eu até te perguntar, eu acho assim, porque eu conheço muitos amigos meus que são homossexuais, nós temos aqui o nosso grupo de conservadores na cidade, onde tem homossexuais, que eu sei, e deve ter outros que eu não sei, porque eu não pergunto para as pessoas, porque não é interesse meu saber, né? E é exatamente isso. Teve muitos homossexuais que votaram em mim, porque eles entendem que eu represento aquilo que eles querem na política, né? E exatamente, que nem eu falo assim, a mulher tem que votar em mulher. Não, a mulher tem que votar em quem ela quer, que ela concorde com ela, que acha que ela que representa ela, e muitas mulheres votaram em mim, né? Então, essa questão dessa representatividade está exatamente nas ideias, e não na opção sexual da pessoa, né? Mas eu gostaria de saber de você, que você falou que nunca sofreu nenhum preconceito, né? Assim, de homofobia em relação... Mas e da esquerda? E da militância LGBT? Quando você se posicionou de maneira diferente, qual foi a discriminação que você sofreu? Você sofreu mais discriminação até hoje pela sua opção sexual ou pela sua posição política? Olha, isso é uma verdade que é muito real. Eu nunca sofri nenhum ato de homofobia. Agora, ser discriminada pela minha posição política começou lá na época quando eu decidi gritar fora Dilma, fora PT. Várias pessoas que eu considerava como amigos, que andavam comigo, que eram homossexuais, se afastaram de mim, não queriam mais olhar na minha cara, não queriam mais que eu estivesse no mesmo lugar que eles, e graças a Deus foi um livramento na minha vida, porque assim que eu comecei a me posicionar, algumas pessoas que estavam sempre comigo começaram a se afastar e me criticar. E aí eu percebi, na verdade, que ou eu falava amém para tudo, ou eu não prestava mais. Então me afastei mesmo porque foi um ganho na minha vida, me afastar desse tipo de pessoa. Agora, eu não posso e nem quero, mas eu não posso ir em um bar gay, ir numa balada LGBT. É importante que você diz que eu não posso e nem quero, mas eu não posso. Eu fui em um aniversário de uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, em um barzinho.
em um barzinho, tido como bar LGBT. Assim que eu entrei para participar do aniversário, a dona do estabelecimento bateu no meu ombro. A senhora pode se retirar? Porque você não é bem-vinda aqui. Eu falei, poxa, mas eu acabei de chegar, o que eu estou fazendo? Não, você está incomodando algum dos nossos clientes. Eu falei, gente, mas eu só vim comemorar o aniversário de uma pessoa que conheço. Assim. Bom, para não criar caso, não estragar o aniversário daquela pessoa que era minha amiga, eu peguei minhas coisas e fui embora. Eles são extremamente intolerantes. A esquerda e a militância LGBT é extremamente hipócrita, porque eles dizem o tempo todo que estão aí cuidando dos homossexuais, que estão preservando, mas se você não é de esquerda, se você não usa essa coleira que é identitária, aí você não presta. Aí é aquilo que eu posto sempre nas minhas redes sociais. Xingamento, ameaças. Aqui na onde eu moro, eu moro na frente de uma universidade estadual. Na UEL, na frente da UEL aqui. Meu prédio, ele é de universidade. Então, vira e mexe, tem bilhetinho na minha moto, tem recadinho de ódio mesmo, xingando, furam o pneu da minha moto, rasgam o pneu da minha moto, querem que eu saia mesmo da visão deles. Então é essa a verdade sobre a militância. Só que aí o que acontece? Eu não tenho medo deles, porque eu descobri que a minha missão era essa mesmo, era ser um antídoto. Esse antídoto de mostrar e falar assim, lutem contra a militância LGBT, porque isso não é ser homofóbico. Eu não me sinto ofendida quando eu vejo você, vereador de Taubaté, lutando contra a aprovação do Conselho LGBT. Eu me sinto respeitada, eu me sinto representada. E por quê? Porque quanto mais divide a sociedade em grupinhos, mais difícil fica a minha vida. Sim. Porque eu vou ser sincera com você. Tem pessoas que andam comigo até hoje, que elas têm medo de conversar comigo e eu dou risada. Eu falo, pelo amor de Deus, deve ser besta. Porque eu falo assim, não precisa ter tato comigo, não. Pode falar. Eu falo sempre, eu sou sapatão, sim. Mas isso não me ofende se você me falar isso. Assim como eu vou fazer uma brincadeira com você, mas não se ofenda. Mas você é quatro olhos. Na época da escola eu chamava assim. E aí eu sou gordinha, né? Sou gordinha. Aí eles mandam aqui, gorda. Ai, nossa, novidade. Conta uma novidade pra mim. Então, assim, o mundo tá chato. A esquerda quer dividir para enfraquecer. Sim. Só que a gente sempre tratou as pessoas nessa tranquilidade. Quando eu ganhei a eleição, Alberto, olha só, a primeira ligação que eu recebi. Vereadora Gescão, você é a primeira homossexual eleita na cidade de Londrina. Quais são os seus projetos para LGBT? Aí eu já comecei a dar risada, eu falei, nenhum pro LGBT. Eu tô aqui para trabalhar pelo cidadão de bem da minha cidade. Eu me elegi com 2.523 votos, sem pai rico, sem padrinho político. Eu me elegi pela direita londrinense, pelo cidadão que paga imposto, vai trabalhar todo dia. E é por isso que eu tô aqui. Fui eleita para isso. Nossa, a hora que eu falei isso, o repórter quase teve um troço no telefone. Mas por quê? Como assim? Você é homossexual? Eu falei, sou homossexual, mas não sou obrigada a servir a militância LGBT. Não uso essa coleira. Eu tô aqui para trabalhar pela família. Nossa, e viralizou, né? Essa matéria foi para tudo quanto é canto. Aí já começou as pancadas. Mas é isso que eu tô. As pessoas que acreditaram em mim, Alberto, que é bem legal, quem me ajudou na campanha, as pessoas que visitam o meu gabinete são pais de família, são senhores, senhoras. Eu falo, meu público maior é acima dos 50. Oh, que legal. Isso para mim é gratificante. Eu tenho aqui o Disque Jessicão, que a pessoa pode marcar de vir no meu gabinete ou que eu vá na casa dela.
E aí, ó, cria aí, ó, o Disque Alberto. É, o Disque Jessicão. O Disque Jessicão faz com que eu tenha um contato mais próximo com as pessoas. E aí eu vou, às vezes, tomar um café na casa de alguém que me convidou e a maior parte é idoso, que olha pra mim e não tá nem aí com a minha orientação sexual. Olha pra mim e fala assim, eu queria estar com a energia que você tá, brigando do jeito que você tá, mas eu tô te apoiando pra você fazer isso por mim. Isso. Isso é gratificante, não tem coisa melhor. Eu falo, eu ando na cidade em todos os cantos. E eu sei que quem me xinga na rua ou em algum estabelecimento é esquerdista, então não tô nem aí. Fora isso, eu só vejo gente decente. Ó, não votei em você, mas parabéns, é isso aí. E é uma coisa que faz bem pra gente, né? Sim, e outra questão que eu falo é a seguinte, assim, quando a gente está aqui trabalhando como vereador, a gente está aqui para defender o interesse da população em geral, né? E sem distinção. Então, quando uma pessoa liga aqui e pede uma demanda para mim, né, que seja para tapar um buraco na rua da casa dela, podar uma árvore, né, uma questão de saúde, de educação, eu não pergunto a orientação sexual da pessoa para dizer se eu vou atender ela ou não vou atender. Para a gente não interessa isso, né? É umas bobeiras. Então, E acredito também que, da mesma forma, outros vereadores que têm essa pauta de esquerda, tem muita gente que é hétero que votou nelas, né? Então, se for assim, elas teriam que dar esses votos, né? Entendeu? Porque elas acham que todo voto tem que ser identitário, né? E não é, né? E outra, assim, é que nem eu costumo brincar, né? Quem me olha aqui, vê eu com o cabelo meio claro, mais branco do que claro, né? Da branca, do olho azul, do olho claro. E só que eu falo assim, eu saí branco por azar, viu? Porque porque assim, a família da minha mãe, a minha avó era portuguesa, branquela, e o meu avô era mulato. O outro era também portuguesa e o meu outro avô era indiano. Olha a mistura, né? E, então, essa misturada tudo aí na família. Então, você pega, meus irmãos são mais morenos, eu saí mais claro, tem um primo meu que é bem moreno mesmo e tal. Então, é a miscigenação mesmo, né, Sim. da sociedade. Assim, e nas meus parentes tem homossexual, e tanto faz, cara, sabe? A gente não tem essa divisão. E é igual que você acabou de falar, a finalidade da esquerda é dividir a sociedade, dividir para conquistar. É estratégia antiga. Porque se você começar essas discussões dentro da própria família, olha quanta divisão vai ter, né? Divisão por cor, divisão por opção sexual, divisão entre homens e mulheres, né? Então você começa a dividir a própria família, entendeu? Porque já existe uma divisão entre o marido e a esposa, né? Porque é a guerra dos sexos, né? Certo? Aí você sempre faz a divisão porque um é claro, o outro é moreno. Aí você faz a divisão por opção sexual. Quer dizer, vai virar uma briga, família. A finalidade da esquerda é usar essas pautas identitárias só para criar divisão na sociedade e assim ficar mais fácil eles conquistarem. Porque enquanto as pessoas estão discutindo pequenez, né, das questões, essas questões identitárias, elas não estão preocupando com o maior. Né? Então, essa é a função da finalidade da esquerda. E é por isso que a gente que entende isso luta tanto contra a criação de conselho de igualdade racial, criação de conselho de LGBT, criação do conselho da mulher, porque a gente sabe que ali é só pauta feminista que vai ser criada ali dentro. A gente que tem essa noção da razão da onde veio a ideia do conselho, qual a finalidade deles e como vai ser utilizado no futuro, por isso que a gente se posiciona ao contrário. A grande maioria das pessoas, e acredito que você também passa por isso, grande parte dos vereadores da Câmara, às vezes não entendem isso. E quando a gente fala contra a criação dos conselhos, fala, nossa, que absurdo, que pessoa radical, né? Pô, é só um conselho democrático para ouvir a população. Acho que você passa por isso também, não passa? Mas essa é uma... Tem duas questões em relação a isso. Tem vereador que é de esquerda mesmo, que a alma do cara é de esquerda e ele fica aí passando a mão na cabeça desses grupinhos. E tem o cara que tem medo, porque as coisas estão tão chatas hoje, essa coisa de, você tá chato, de homofóbico, de intolerante, que alguns vereadores, e eu percebi isso na tentativa da criação do Conselho LGBT, que alguns tinham medo. Meu Deus, eu vou ser acusado de homofobia.
E na verdade, as pessoas não têm que se preocupar com isso. Elas têm que ter convicção dos princípios dela e seguir até o final. Eu tive que falar com alguns vereadores, olho no olho, e falar assim, cara, vota não. Você não é homofóbico, tenha certeza disso. Graças a Deus, nós conseguimos convencer 12 vereadores a irem contra, são 19 aqui. O restante que votou sim é porque é ideológico, é porque é de esquerda mesmo. Mas o restante nós conseguimos convencer que isso não era ser homofóbico. Mas as pessoas têm medo de ser taxado assim. E não pode ter. Eu falo em todos os meus vídeos. Quer que eu assine uma procuração para você? Eu vou assinar para você aqui, ó. Aqui, ó. Jessicão, homossexual assumido, tô te dizendo, lute para defender os seus princípios. Lute, sim, contra essa militância LGBT, essa ditadura gaysista, que é uma coisa que eles querem enfiar a goela abaixo, e você não tem que aceitar isso. Eu falo, eu tenho criança em casa, eu tenho irmãos mais novos, e eu não admito que seja ensinado ideologia de gênero, orientação sexual na escola. Por quê? Ah, mas você é homossexual, você tá doida? Não! Esse tipo de assunto não tem que ser ensinado, ponto, acabou. Esse tipo de assunto não tem que ser esfregado na cara de ninguém. O que você faz entre quatro paredes não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. E outra, crianças, adolescentes não tem que estar discutindo sobre sexualidade. Porque isso é mais um plano da esquerda de erotizar as nossas crianças, sexualizar elas mais cedo. Quanto mais a esquerda influencia, mais cedo as crianças vão ficando sexualizadas. Aí a gente vê casos como crianças... Esse caso agora de criança de 13 anos, de 11 anos que estava grávida, que teve que fazer o aborto, né? Que foi um absurdo. Exatamente uma criança de 13 anos com uma criança de 11 anos, assim, que tiveram relação sexual e a menina engravidou. É exatamente essa questão como a esquerda costuma dizer, o direito sexual da criança, né? É a sexualização. O resultado é exatamente isso. Um monte de criança engravidando cedo, um monte de criança sendo colocada à prova, aborta, não aborta. Essa história, e a criança, no caso dessa menina de 11 anos, ela foi estuprada. É porque dentro do ECA, se ela tem menos do que 12, de qualquer forma foi estupro. Porém, o que ninguém está levantando é exatamente isso. Era um menino de 13, uma menina de 11, praticando sexo dentro de casa. E o que é isso? É uma liberdade, uma coisa que foi solta mais cedo, uma sexualização muito cedo, e que acabou deixando muito complicado fazer isso. E é isso que a gente precisa combater. Eu vi hoje que algumas pessoas me mandaram que ontem a mãe dessa criança foi no Fantástico. Porque eu que tenho que cuidar da minha filha. Não cuidou antes, você quer cuidar agora? Exato. É o que eu falo, essa coisa. A mãe, quando ela leva um padrasto para casa, quando ela leva uma nova família para o convívio dela, ela tem um período, sim, é igual trabalho, é experiência. Tem um período que você tem que cuidar, que você tem que ficar em cima, que você tem que saber, filha, nós vamos começar a morar com fulano, ciclano, beltrano, mas essa pessoa não pode ver você tomando banho, essa pessoa não pode te ver sem roupa, essa pessoa não pode tocar em você. E tem que pecar pelo excesso de cuidado. É uma coisa que eu falo sempre, tem que pecar pelo excesso de cuidado. Porque depois que tá feito, não adianta. Hoje, no caso dessa menina de 11 anos, ela abortou. Isso não faz com que apague esse período da história dela. Ela não vai ser menos mãe. Ela vai ser uma mãe assassina de bebê. Pronto. Essa avó desse bebê que foi abortado, ela é uma avó assassina de bebê. É isso. As pessoas têm que saber. Oi? Assassino neto. Exatamente. Eu tenho a seguinte opinião. Eu sou contra o aborto em todos os casos. Em todos os casos. Até mesmo no caso de estupro.
Porque a pessoa já vai conviver com um trauma que ela vai precisar vencer de ter sido abusada, de ter sido estuprada. Esse já é um trauma. E para que traumatizar mais ainda uma mulher, uma criança, uma adolescente, abortando? Porque abortar é assassinato de bebê. Ela não vai deixar de ser mãe. Ela só vira assassina de bebê. O que eu acho é que se uma pessoa foi estuprada, ela foi abusada, se ela não quiser conviver com aquele bebê, que ela, assim que o bebê tiver condições de tirar da barriga e passar para adoção, que faça. Que faça. Porque o aborto faz muito mal para a saúde da mulher. O aborto, ele mexe com o psicológico da mulher. Então, é necessário que a gente fale sobre isso, assim. Teve muita gente que falou, é um assunto que é delicado, porque foi um caso de estupro. Gente, essa menina, daqui 10 anos, ela vai lembrar que ela gerou por 25 semanas um bebê dentro da barriga dela e que ela matou. E que, incentivada pela própria mãe, ela matou um bebê. Oi? Induzindo isso, né? Exatamente. Essa mãe, eu não sei o que vai ser dela, mas eu espero, inclusive, que juridicamente ela seja processada por não ter cuidado da filha o suficiente, porque se estava praticando sexo dentro de casa, foi porque os pais foram negligentes, porque os pais não cuidaram da menina. Então, assim, são coisas que a gente precisa falar assim. É ruim, é um assunto pesado, é terrível. É terrível. Eu escrevi isso hoje, teve gente que falou, você não tem coração? Como é que eu vou ter coração num caso desse? O bebê, as pessoas que estão falando sobre aborto, que estão incentivando o aborto, estão tudo vivas. Sim, exatamente. Teve uma vez um amigo meu que falou assim, que quis justificar o aborto, porque tinha muita gente na Terra, tem muitas pessoas no planeta, não sei o quê, então é por isso que eu sou a favor do aborto e tal. Eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Ele falou assim, eu tenho 52 anos. Eu falei, por que você não faz o seguinte, então? Pega todo mundo que é a favor do aborto, porque tem muita população na Terra, e faz um suicídio coletivo. Que assim vocês abrem espaço para as crianças nascerem. Exatamente. Você já viveu 50 anos, já aproveitou, né? Já que você Terra, suicida, comete suicídio para abrir espaço para a criançada nascer aí, viver pelo menos 50 anos com você. Agora você quer sacrificar a vida de um bebê para que você possa ter mais 20 anos de vida aí, né? Então, pelo amor de Deus, depois que eu falei isso aí... Essa justificativa é um absurdo mesmo. Né? Pô, tem muita gente no planeta, pô, então começa suicidando para abrir espaço. Pelo amor de Deus, agora quer sacrificar a criança para você viver mais 20 anos aí. Você é louco, né? Uns absurdos, uns argumentos. É uma coisa que eu falo assim, Deus, Ele que é o Criador. Se existe uma vida ali, essa vida, só quem pode tirar é Deus. Nenhum ser humano tem o direito de ceifar a vida de um bebê. De ninguém. A gente não pode arrancar a vida de ninguém. Isso é Deus que quer. A hora que Deus quiser, Ele manda pros quiabos. Já era. Agora, a gente precisa combater, porque isso é mais uma das pautas feministas. Essa coisa de meu corpo, minhas regras, porque a vida da mulher importa. Tudo bem, a vida da mulher importa, mas aquele feto não tem nada a ver com aquela mulher. Aquilo ali é uma segunda vida. E a gente precisa, sim, preservar e lutar por ela. Exatamente. Exatamente. Jéssica, obrigado aí, viu, por essa conversa que foi muito boa. A gente acompanha só de rede social aí de longe, né? Sempre curtindo, apoiando aí o seu trabalho, né? Se você quiser deixar um recadinho para a galera aí. Alberto, quero agradecer, tá, seu convite para estar aqui participando da live com você e já me desculpar pelo tempo que eu sei que demorou para a gente fazer a nossa live, porque eu tive aí umas 4 semanas bem cheias de trabalho. Eu entreguei relatório de comissão, de transporte, eu corri atrás de resolver muita coisa na cidade e acabei não conseguindo marcar nossa live antes. Mas é um prazer estar aqui participando da live com você.
Eu tenho acompanhado, sim, seu trabalho. Eu falo, antes de fazer qualquer live, a gente sempre procura saber quem é a pessoa, como é que tá o trabalho dela. E você tem mostrado aí que valeu a pena as pessoas terem confiado em você, terem te depositado esse voto de confiança. Continua firme desse jeito, que é isso que a gente precisa. Mostrar que a política ela é muito mal vista, mas existem os bons políticos. Existem os vereadores, os deputados, os governadores que são bons e que precisam, sim, ser valorizados. Então, parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe você. Não esquece nunca do que eu estou te falando. Se precisar de mim, estou à disposição. E lembre-se que lutar pela família, lutar contra a militância LGBT não é homofobia. Não aceite de maneira alguma esses grupinhos virem para cima de você. Continua apoiando mesmo tudo aquilo que você defendeu e os seus princípios. Joia. As pessoas, e assim, o trabalho de vereança não é fácil, né? Eu acredito que você, depois que você entrou, você viu como que é tão difícil esse trabalho que a população de fora não enxerga, né? Esse trabalho da vereança não é fácil. Mas eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês a população. Às vezes ela acha que o vereador não faz nada, né? Nós estamos aqui quase 8 horas e estamos trabalhando no gabinete ainda, porque amanhã é dia de sessão e tem muito projeto polêmico, reforma de previdência, o caramba. Está aqui o Fernando aqui, que é jurídico do gabinete, está aqui trabalhando ainda, tem um monte de projetos para analisar aqui, leu todos os pareceres. Está aqui também o André, que trabalha nas redes sociais, que faz o material nosso aqui. Está aqui o Matheus também, que é o jurídico também do gabinete, também está vendo os parecer. Ele que estava em contato com a sua assessoria para a gente fazer essa live. Ah, legal. E aqui, né, no nosso gabinete é assim, né? Nós temos assim uma mensagenzinha aqui para as pessoas, né? Que aqui a gente não é vacinado. Isso é uma das polêmicas, né? Também em relação aqui de direito conservador. E também a foto do nosso presidente aqui, ó, de entrada do gabinete. Então todo mundo chega aqui já. Boa. Não, é muito trabalho. Só não trabalha o vereador que não está servindo a população. Mas quem está servindo tem trabalho de manhã, de tarde, de noite. Isso. E o telefone está tocando e provavelmente deve ser mulher já ligando. Por que você não veio até agora? Obrigadão, tá, Alberto? Deus abençoe você. E tamo junto. Tamo junto. E é Bolsonaro, hein? Tamo junto. 2022. Valeu, galera. Brigadão, viu? Espero que vocês tenham gostado aí da live, né? Essa conversa aqui boa, mostrando exatamente para as pessoas que não existe essa questão de preconceito, né? Só uma questão conceitual, por que ser contrário aí aos conselhos, tá bom? Valeu, galera. Abraço e até a próxima.